Olá, turma, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Cascabulho, professor de Geografia da Escola Tempo de Construir. E hoje a gente vai fazer uma revisãozinha do capítulo 12, que é a região norte e a região centro-oeste do Brasil, né, que vai cair na nossa prova. Então, vou pedir para todo mundo abrir na página 327. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a nossa aulinha, tá bom? Bom, gente, vamos lá, né? A gente vai falar um pouco da região norte, né, que ela é a maior região de extensão territorial e ela equivale a 42% do território nacional. Ou seja, ela conta com uma população muito grande, né, segundo o censo. Ela é formada por 7 estados, que são Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. Na região norte, localiza-se a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. O rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em extensão, a baía do rio Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, e o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil. No Pico da Neblina está situado no Parque Nacional do Pico da Neblina, na Serra do Imeri, no município de Santa Isabel do Rio Negro, no estado do Amazonas. Então a gente pode ver, né, a importância, os grandes destaques, a gente vê a divisão política, né, dos estados do Amazonas, né, da região norte, que tem o Amazonas, Pará, o Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. A gente vê a divisão política, a gente viu que equivale a 42% do território nacional, e a gente viu também que é o pico mais alto, né? O Pico da Neblina se encontra na região norte. Bom, aqui a gente tem esse mapa político, né, dos estados da região norte e suas respectivas capitais. Bom, a gente vai falar um pouco do clima agora da região norte, que é um clima na maior parte do Brasil é equatorial e úmido. Ele apresenta elevadas temperaturas com médias acima de 25 graus, chuva abundante durante todo o ano, superiores a 2.000 e a 3.000 milímetros anuais, variando conforme os movimentos de massa de ar. Em todo o estado de Tocantins e no sudeste do Pará, predomina um clima tropical, com duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma bem seca. No noroeste do Pará e leste de Roraima, predomina um clima equatorial e semi-úmido, com curtos períodos de seca e temperaturas elevadas durante todo o ano. Então a gente vê a variação climática dessa região, né? A vegetação, como a gente sabe, quando interfere no clima, quando a gente tem diversos tipos de clima, isso vai influenciar no tipo de vegetação, né, que desenvolve nessa região, qual a vegetação que se adapta na região. Então, a gente pode ver que na região norte está intimamente ligada ao clima e ao solo e ao relevo, né? Então, a gente vê todos esses aspectos da geografia, o clima, o solo, o relevo, que vão dar um destaque à região, né? Além da floresta, que ocupa a maior parte da região, aparecem campos úteis para a criação de gado. Então, a gente vê a importância da floresta amazônica nessa região, né? E essa criação de gado que vem se intensificando de acordo com os anos, né? A gente vê que 40% do território brasileiro apresenta 3 degraus de vegetação, tendo como base os seus níveis de altitude. Então, para o tipo de vegetação, vai influenciar o clima, a altitude e o relevo. São esses 3 fatores que influenciam para um determinado clima de uma região. A mata de terra firme, parte da floresta se localiza em terrenos mais elevados que não são atingidos pelas inundações do rio. Nessa região se encontra o mogno, o cedro, o angelim, a andiroba, o guaraná e o gaúcho, planta que fornece o lácteos, e a castanheira, a árvore nativa que pode atingir até 30 metros de altura. Então a gente vê a importância dessas árvores para a manutenção da floresta, né? E a ocupação desse gado, como ela vem prejudicando a floresta, né? Como a floresta vem sendo desmatada nessa região norte, né? Muitas vezes por queimadas, ou então para a exploração de madeiras também, e por fim ela é utilizada por gados, porque não se desenvolve floresta, só pastagem. A mata de várzea, né, que é uma parte da floresta sujeita a inundações periódicas, ela se situa entre a mata de terra firme e o igaiapó, apresenta grande diversidade de espécies, predominando árvores que fornecem o lácteos, a maniçoba e a maçaranduba. A gente tem a mata de igaiapó também, que é da floresta, que se localiza em terrenos baixos,
próximo aos rios, ocupando o solo permanentemente alagado, onde predomina a Vitória Régia e a Piaçava. Então, a gente vai falar um pouco do relevo da região norte, né, que predominam 3 áreas de relevo, que é a planície amazônica, que acompanha grande parte da bacia fluvial, com altitudes que variam de 100 a 200 metros acima do mar, a região do Planalto, que varia entre 200 e 800 metros de altitude, em áreas de chapadas e serras, e as regiões de maiores altitudes, que são acima de 800 metros, entre elas a Serra de Paranaíba e Pacaraima, no estado de Roraima, na fronteira com a Venezuela, e Serra do Imeri, no estado do Amazonas, onde se localiza o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. Então, a gente vê que o Pico da Neblina, né, ele faz divisão aí com a Venezuela e a Serra do Imeri, né, no Amazonas. A gente vai falar um pouco da hidrografia, que a gente já falou, quando a gente fala de clima, relevo e vegetação, a gente está falando diretamente também da hidrografia, e a gente falou, né, que uma das bacias hidrográficas mais importantes é a bacia amazônica, né? Na região norte, possui 2 grandes bacias, que é a bacia amazônica e a do Tocantins. A amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ela é formada pelo rio Amazonas e seus 3.000 afluentes. Ou seja, ela tem um rio principal, que é o rio Amazonas, e 3.000 afluentes, né? 3.000 rios pequenos, que a gente pode se chamar, que mantém esse rio Amazonas com essa quantidade de água, né? Então, ela possui 22.000 quilômetros de rios navegáveis também. E a gente possui a bacia do Tocantins, que é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, e ela é formada pelo rio Tocantins e seus afluentes. O rio Tocantins nasce no estado de Goiás, atravessa os estados de Tocantins, Maranhão e Pará, até desaguar no Golfo Amazônico, próximo à cidade de Belém. Na época das cheias, apresenta grande parte de seus rios navegáveis. A hidrelétrica do Tucuruí, localizada no estado do Pará, é a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira. Bom, então a gente pode ver a importância da bacia do rio Tocantins, né, para o Brasil, porque a maior usina hidrelétrica brasileira se localiza dentro da bacia e dentro do território nacional também. A bacia amazônica ela não faz parte só do Brasil, né? Ela envolve outros países, como a gente viu. Bom, vamos falar um pouquinho da economia da região norte, né? Que começou a receber grande número de imigrantes por volta de 1870, que se desbranhavam nas florestas à procura de seringueira para a extração do látex usado na fabricação da borracha. Em 1910, metade da borracha consumida no mundo saía da Amazônia. O extrativismo do látex e a castanha do Pará atraiu imigrantes espanhóis, portugueses e franceses, estimulando o crescimento da região. E assim foram construídos os portos de Belém, Manaus e outros em cidades menores. A gente vê que o Acre foi comprado em negociação com a Bolívia e foram construídas ferrovias para escoar toda a produção que era extraída nessa área, né? A cidade de Manaus e Belém se modernizaram com a construção de teatros e bibliotecas públicas, com a chegada da energia elétrica, entre os outros bens e serviços. A primeira reserva extrativista de seringueiros e castanheiros foi criada em 1990 por Chico Mendes, que era um líder sindical. A cidade de Marabá, no Pará, maior centro exportador de castanha do Pará do Brasil, que é exportada para os Estados Unidos, Japão e países da Europa, tem muita importância, né, no Pará e muito destaque por essa grande exportação de castanha do Pará para esses países. A gente tem a região norte, que possui intensos recursos minerais, né, como minério de ferro, manganês, ouro, bauxita, níquel e cobre. E a gente tem também a bacia do Rio Negro e Solimões, que ela é rica em petróleo e gás natural, com destaque para a província petrolífera de Urucu, a 600 quilômetros de Manaus. O complexo de produção se estende por mais de 70 poços. A região norte do Brasil era pouco industrializada até meados de 1960, quando a cidade de Manaus recebeu incentivos fiscais para a instalação de indústrias. A gente também fala do distrito industrial, que foi planejado e recebeu várias empresas nacionais e estrangeiras, principalmente de origem japonesa,
como a Sony, a Toshiba, a Yamaha, a Honda, entre outras empresas, né, de grande importância. Também teve investimento em empresas norte-americanas, alemãs, francesas, entre outras, o principal setor de eletroeletrônicos, que se beneficiaram com facilidade de importação de peças e componentes. Com a criação da Zona Franca de Manaus, outros setores da economia local e regional foram beneficiados, como o comércio e a prestação de serviços em geral, transportes urbanos, além do setor de turismo e hotelaria. Bom, a gente vai falar um pouco da cultura da região norte, né, que é uma cultura muito rica, fortemente influenciada pelos indígenas, europeus e africanos. E também pelos migrantes, né, as pessoas que vieram para colonizar essa área, explorar essa área, né. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da região centro-oeste, né, na 340, que é a continuação do capítulo, que apesar de ser a segunda maior região do país em extensão territorial, é a segunda menos populosa. Entre as 5 regiões, é a única não banhada pelo mar, né, a região centro-oeste, então ela não é banhada pelo mar. Ela faz fronteira com 2 países sul-americanos, que são a Bolívia e o Paraguai. Sua posição central é a única que permite ligação de fronteira com todas as outras regiões brasileiras, e ela abriga a capital do país, né, que é Brasília, centro das decisões políticas, que possui a maior planície úmida do mundo, que é o Pantanal Mato Grossense, como a gente vem falando, vem sofrendo sérios ataques, né, de queimadas. Então, aqui a gente tem a divisão política, né, da região centro-oeste. A gente tem os 3 estados que compõem essa região, e a gente vai falar um pouquinho da história da região centro-oeste. Durante os séculos XVI ao século XVIII, com o objetivo de descobrir ouro e pedras preciosas, os bandeirantes, partindo da vila de São Paulo, iniciaram uma ocupação da região centro-oeste, que antes era uma área praticamente esquecida pelos colonizadores. A cidade de Cuiabá, Rosário do Oeste, Diamantino e Paconé, no Mato Grosso, Goiás, Lusiana, Rio Verde, Jaraguá, no estado de Goiás, surgiram com a mineração. Então, a gente vê o grande interesse da mineração nessa área aí, né? Então, a hortificação dos militares deram origem à cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e Cárceres, no estado de Mato Grosso. Em 1890, o militar Marechal Cândido Rondon, nascido em Mato Grosso, de origem indígena, comandou a construção de uma linha telegráfica entre Cuiabá e a região do Araguaia, que posteriormente foi estendida até Goiás. Em 1914, foi inaugurada uma ferrovia Novo Oeste, que saindo de Bauru, São Paulo, chegava até Corumbá, Mato Grosso do Sul, Goiânia. A capital de Goiás, projetada e construída para abrigar uma população de 50 mil pessoas, só foi fundada em 1937. Para estimular o crescimento da região centro-oeste, em 1940, o governo federal criou 2 áreas de colonização, a colônia de Dourados e a colônia do Campo Grande, a colônia de Goiás ao norte de Goiânia. Então, a gente viu essa criação dessas áreas, né, de como ela foi se desenvolvida, né? A partir de uma ferrovia, foi se desenvolvendo essa área para escoar essa produção das pedras e metais preciosos, né, de uma área, então, que era esquecida. A vegetação, então, da região centro-oeste, né? A gente está falando da exploração, então a gente precisa ver como que é o clima e a vegetação dessa região. O clima da região centro-oeste está localizado em sua maior parte no domínio do cerrado. Esta vegetação é composta por árvores tortuosas, entre as quais nascem as gramíneas, apropriadas para o pasto do gado. O cerrado possui espécies típicas, como o pê, pau-serra, lixeira, o pequi, cujo fruto é muito consumido na região. A constante exploração das formações vegetais, principalmente para a fabricação do carvão vegetal, usados nas indústrias da região e parte do Sudeste, destruiu grande parte do cerrado. E como a gente pode ver hoje também o fogo, né? Como o cerrado aparece, como a região também da Amazônia, o cerrado aparece, né, que está muitos fazendeiros, muitos interesses de terra, muita disputa de terra, né, nas áreas indígenas, nas áreas de preservação ambiental também. E a gente vê muito fogo, preocupação desses fazendeiros, né? A região centro-oeste ainda mantém-se preservada, a área de floresta amazônica, no norte do Mato Grosso. O Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, criado em 1981, tem 95% de seu
1.350 km² em áreas alagáveis, localizado no chamado Complexo do Pantanal, o parque que abriga paisagens de campos e florestas. Outros parques da região, como Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, Chapada dos Veadeiros e Emas, em Goiás, e Serras da Bodoquema, em Mato Grosso do Sul. Então, a gente vê a grande importância, né, do cerrado, que a gente vê aí, a questão da preservação da floresta amazônica e também desses complexos alagados, né, do Pantanal. Quando a gente fala em Pantanal, a gente imagina tudo alagado, né? Mas não, tem áreas também que não são alagadas e que estão pegando fogo, e isso atinge diretamente a fauna, a flora, a reprodução das espécies que passam no Pantanal para se reproduzir, né, da América Latina. Então, essa grande queimada vai ter um impacto não só para as pessoas do Pantanal, mas como para o bioma da América Latina inteiro, né, porque o Pantanal é considerado, né, um berço da reprodução das aves. Então, a gente vê a importância dessas áreas e como é importante preservar, né. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora do clima, né, que predomina o clima tropical semiúmido, com presença de 2 estações bem definidas, um verão com chuvas entre os meses de março a outubro. O clima é seco durante o inverno, entre os meses de abril e setembro, com temperaturas que variam em torno de 25 a 19 graus. Em Brasília e cidades vizinhas, o clima é seco e a umidade do ar pode cair para 12% em meses de agosto. É nessa época, inclusive, né, nesses meses, que as queimadas aumentam. Então, também a gente pode ver a intencionalidade do ser humano em aumentar essas queimadas, né? Nas regiões mais elevadas do Planalto Central, predomina o clima tropical, e tropical de altitude, onde os meses mais frios pode ocorrer a precipitação de geada. O relevo da região do Centro-Oeste é caracterizado e ocupado por uma grande extensão pelo Planalto Central, chegando a atingir altitudes superiores a 1.000 metros de altitudes. Quando a gente fala 1.000 metros, é comparado ao nível do mar, né, que está a nível 0, e quando a gente vai subindo, a gente tem essa medida do relevo, a gente consegue medir o relevo a partir do nível do mar, que é 0. Compreende-se todo o estado de Goiás e o Distrito Federal, recebendo o nome de local do Planalto Goiano. Em seguida, o oeste até a planície do Araguaia e até o Planalto Sedimentar, da bacia do Rio Paraná. Então, a gente vê a grande importância do relevo para essa vegetação, né? Então, o Planalto Meridional se estende nos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás, apresentando um solo fértil formado pela terra roxa. A planície do Pantanal caracteriza-se por apresentar, em algumas épocas do ano, regiões alagadas, devido às cheias do Rio Paraguai e seus afluentes, né? Então, a gente vê a grande importância do desenvolvimento das espécies e das plantas que estão acostumadas a sobreviver nessas áreas alagadiças, que hoje estão passando, né, por uma queimada muito forte. Então, a gente tem que pensar e rever os nossos conceitos, né, de como a gente consome carne, de como a gente consome os produtos que estão expostos na natureza para o nosso consumo e como isso pode prejudicar a nossa vida e a fauna e a flora, né, desse determinado local que a gente está estudando, que no caso, né, é o Pantanal. Vamos falar um pouco dos rios da região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é banhada por vários rios, que fazem parte da bacia amazônica e a bacia do Paraná e do Paraguai. Então, a gente possui vários rios, né? O Rio do Paraná, do Parnaíba. Então, a gente vê o grande potencial navegável nessa região, né? É uma bacia hidrográfica com um potencial navegável muito grande, e o Rio Paraguai, junto com seus afluentes, nos períodos chuvosos, transbordam e ocupam vários quilômetros de suas margens, né? O que faz parte do Pantanal aí que a gente ouve muito falar, né? E a gente vê também que as planícies do Pantanal elas são drenadas pelo Rio Paraguai e tem a sua maior bacia hidrográfica na região Centro-Oeste. Aí a gente vai falar um pouco agora da economia da região Centro-Oeste. Com a construção de grandes rodovias ligando o Centro-Oeste às demais regiões do país e com a navegabilidade dos rios, a região passou a fornecer produtos para abastecer as indústrias, principalmente do sudeste do país, também para baixa exportação. Então, a gente vê que o Centro-Oeste não tem uma economia muito desenvolvida comparado aos outros estados. A gente tem a Ferro Norte, né, que tem um projeto que pretende interligar Cuiabá aos estados de São Paulo. A gente tem a hidrovia Tietê-Paraná,
que permitirá o escoamento da produção da região, mas isso a gente vê que é uma região de difícil escoamento. A gente vê na região centro-oeste que a agricultura ela é praticada em larga escala, onde se destaca a produção de milho, arroz, feijão, café, algodão, trigo e a produção da soja, que é um dos principais produtos da região. Na pecuária, destaca-se a criação de gado de corte e de leite, na criação de equinos e suínos. Né? A gente vê muita questão do distrito agroindustrial de Analópolis, em Goiás, que é o maior estado, que pode oferecer total infraestrutura e atrair vários investimentos para a região, e estão instaladas indústrias farmacêuticas de pequeno porte, indústrias de fertilizantes, madeiras, automobilísticas e de maquinário agrícola. E no maciço do Urucum, nas proximidades de Corumbá, Mato Grosso do Sul, destaca-se a atividade mineradora de ferro e do minério de manganês, uma das maiores do mundo. Então, a gente vê que ocorre uma produção econômica, mas por difícil escoação, essa área não é tão explorada economicamente, né? Bom, gente, então a gente terminou aqui, né? A nossa provinha vai cair o capítulo 12, da região norte à região centro-oeste do Brasil, né? Então a gente termina aí no capítulo 12, a gente fez a correção dos exercícios e paramos na página 356. Bom, a gente encerra por aqui e essa revisão para a prova, espero que dê tudo certo, todo mundo consiga assistir, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Boa tarde, gente. Fiquem com Deus.